galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje vamos de review. Como vocês viram no takezinho que eu coloquei aí no início do vídeo, hoje a gente vai falar desse cara aqui, ó, T238 Daybreak. Cara, a T238 me enviou esse equipamento, então esse vídeo é uma forma de parceria ali com eles, porque eles me enviaram esse equipamento sem nenhum custo. É o lançamento deles. Tem pouco tempo no mercado, é a nova versão de Tracer, mais uma unidade de Tracer da T238, e esse cara aqui tem um diferencial, ele é o primeiro Tracer 3 em 1 da T238, então ele tem a função de Tracer, tem o Spitfire RGB, que já é comum nos Tracers da T238, mas a grande novidade é o cronógrafo, então esse cara aqui também é um crono. Você vai poder cronar ali seu equipamento, se manter sempre dentro do FPS permitido aí do seu campo, conseguir verificar ali alguma falha no seu equipamento, de repente se ele tá com uma variação muito grande de FPS, tá na hora de levar ele para manutenção. Então, cara, isso aqui é uma mão na roda, muito bonita a caixinha, tá? Eu lembro do primeiro Tracer que eu comprei da T238, era uma caixinha branca que vinha escrito só T238, não tinha mais nada. Esse aqui não, ó, já começa pela embalagem, uma caprichada. Eles estão melhorando muito nos produtos dele, então esse aqui já tem as informações do produto, ao contrário do primeiro que eu adquiri lá. Você olhando pela caixa, você não sabia o que tinha dentro. Esse aqui já tem aqui as informações, tem a informação que é RGB, tem a informação da fibra de carbono que contém nesse equipamento. Então vamos abrir aqui a caixinha pra gente ver o que tem. Então vou deslizar a caixinha aqui. Vem uma espuminha primeiro de proteção. Então o primeiro item que vai ter aqui é uma cartelinha de adesivos para você poder customizar aí o seu equipamento, o que você quiser. Então a gente vai ter aqui o manual de instrução também. Ele vem em chinês e inglês, tá, galera? Todo ilustrado, fotinha colorida. Vai vir aqui um saquinho com a chave, uma chaveada e os parafusos de fixação. Um cabinho USB, tipo C. Aqui nós vamos ter dois adaptadores para colocar o equipamento. Esse aqui é sem rosca, então acredito que seja para Nerf, porque ele serve para Nerf também, ou Gel Blaster, mas eu acredito que Gel Blaster seja o mesmo da Airsoft, que é esse aqui que é a rosca de 14mm esquerda. E esse aqui é o Tracer, muito bonito. Falar um pouco da construção dele. Ele é construído em alumínio, um alumínio cinza escuro, e aqui as laterais são em fibra de carbono. Acredito que a fibra de carbono tenha sido colocada aqui não só pelo fato da estética do equipamento, ficou realmente muito bonito o desenho em fibra de carbono, mas também para aliviar um pouco o peso. Ele pesa 200 gramas, então se você já joga ali seu jogo 1000 tá acostumado com seu equipamento cheio de acessórios, cara, não vai fazer a diferença no peso. Esse peso aqui ele vai interferir um pouco para a galera do Speed, que normalmente pesa grama por grama do equipamento, preza sempre por um equipamento mais leve. 200 gramas pode fazer uma diferença no jogo do Speed. E para você que quer usar na pistola, eu indico você usar um Water Barrel fixo. Então, quais as desvantagens de usar isso aqui no GBB por conta do peso? Quando você faz o acionamento da sua GBB, que o slide movimenta, normalmente ele movimenta o Water Barrel também. E com esse peso na frente, você vai dar um arrasto maior no seu equipamento. Se você tem um equipamento mais upado ali e você já tem um Water Barrel fixo, não vai dar diferença. Se você tem uma MK23 de repente ali, ou uma outra pistola NBB que não tem um movimento do slide, que não vai movimentar o Water Barrel junto na hora que você ciclar ela, cara, também não vai dar problema. Mas se você tem uma GBB comum ali, eu indico você a colocar um Water Barrel fixo, porque 200 gramas na ponta do Water Barrel para ele movimentar é uma diferença grande, há uns pontos de você precisa tomar atenção aí, é a questão do peso dele. Mas a questão do peso também você tem que levar em consideração, tem muita tecnologia embarcada aqui dentro. Aqui a gente tem a telinha, que é o diferencial dele, que é o crono. Então, além do Tracer, você tem aqui os LEDs RGB na ponta, você vai ter a função Spitfire em RGB, você vai ter um cronógrafo. A bateria dele também é grande, o fabricante diz que ele aguenta até 30 mil disparos com a carga completa de bateria. É uma bateria que não vai te deixar na mão, você vai conseguir jogar vários jogos ali sem precisar fazer uma recarga. A recarga é feita aqui por baixo, eu vou mostrar ali no detalhe. Aqui tem uma proteçãozinha para você não entrar poeira, não vai deixar entrar sujeira aqui no contato, você não vai ter um problema depois de carregar. A gente sabe os lugares que a gente joga tem muita poeira, às vezes até muita umidade, então não vai deixar o contato com umidade ou entrar poeira. E eu acho que sobre as características técnicas, era isso que eu tinha para falar dele. A gente vai ali na bancada, então a gente vai mostrar todos os detalhes aqui do menu, todas as configurações que ele tem. Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum detalhe que eu deixei passar aqui que vocês queiram saber, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder cada um. Então vamos ali para a bancada que eu vou mostrar aqui o menuzinho dele e todas as funções que ele tem. Então esse aqui é o crono, ele vem com as inscrições aqui da T238, 238 Trace Unit, Chrono Version, Daybreak. Essa lateral é em fibra de carbono, assim como a outra. A estrutura de alumínio, um alumínio meio escuro,
uma pintura cinza escura, muito bonito, tá? Aqui embaixo você vai ter os furos aqui para fixação do adaptador e aqui uma proteçãozinha para recarga tipo C. Então, diferente de outros cronos da T238, não vai precisar desmontar ele para fazer a recarga, tá? O adaptador conecta aqui. Aqui na frente a gente vai ter os LEDs RGB, então são 3 LEDs. Eles ficam expostos, né? Diferente da versão que eu tenho anterior, que tinha uma capinha de plástico aqui protegendo. Esses aqui ficam expostos, mas acredito que não tem perigo de bater alguma bolinha aqui, porque esses furos côncavos, a bolinha não consegue atingir ali o LED em si. Então ele é fundo, ó, tá vendo? E a bolinha não chega, mesmo se ela bater certinho aqui, ela não vai chegar lá no final para poder danificar os LEDs. E aqui a telinha dele, com um clique você vai ligar. O menu dele é muito fácil de mexer, tá? É muito auto-intuitivo. Então aqui, primeiro item é o crono, pode ligar ou desligar. O trace liga ou desliga. Esse menu aqui do RGB, ao clicar, você vai para as configurações dele, então você pode escolher entre as diversas cores que ele tem ou deixar ele desligado. Aqui o dia é o diâmetro, então você vai escolher o diâmetro da sua bolinha. No caso, como eu jogo é soft, eu vou deixar setado aqui em 6 mm. O próximo menu aqui é do peso, então você pode colocar o peso da sua bolinha aqui. Essa função é importante para fazer a aferição do joule, então você tem que setar exatamente a bolinha que você está usando, o peso dela certinho para dar o joule correto. Display, aqui você consegue determinar o tempo que o display fica ligado, pode deixar ele o tempo todo ligado, o tempo de desligamento automático em 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 segundos. Vamos deixar aqui em 20. Aqui é o brilho, você pode controlar a intensidade do brilho do display. Power, ele não tem um botão para desligar, tá? Então o desligamento dele é automático. Aqui você define o tempo que ele vai desligar. Então 20 minutos, ficou 20 minutos sem mexer nele, sem passar nenhuma bolinha pelo sensor, ele vai desligar. Então você pode setar ele em 20, 40 ou 60 minutos. E aqui a unit é a unidade de medida, então a velocidade a gente tem FPS ou MPS, no caso no Brasil a gente usa FPS, então vou deixar setado em FPS. E aqui é a configuração do ROF, né, que é quantas bolinhas ele vai disparar. Então ele pode medir por RPS, que é rounds per second, então quantas bolinhas ele atira por estar contando ali por segundo, e RPM, que é por minuto. E essa é basicamente todas as funções que ele tem, cara, muito simples o display, tá? É muito intuitivo mexer, bem fácil mesmo, você não vai precisar nem do manual para mexer aqui. Vou fazer uma montagem aqui no equipamento para mostrar como é que fica e fazer alguns disparos. Então eu já estou aqui com o meu equipamento, eu tirei a ponta vermelha dele, tá? Para fazer a instalação. Vou pegar o adaptador de 14 mm. Ele já tá marcado, tá, galera? Porque eu fiz alguns testes já com ele. Você vai rosquear primeiro no seu equipamento até ele dar firmeza, não tá mexendo. Vamos colocar aqui a unidade do tracer. Vem com esses parafusos de fixação. Deixa eu mais para cá. E aqui, montado no equipamento. Vou mostrar alguns disparos para vocês. Muito bonito, né, cara? E esse foi o review do T238 Daybreak. Muito obrigado por assistir até o final. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, qualquer dúvida que ficou aí durante o vídeo, pode escrever nos comentários que eu respondo. Compartilhe esse vídeo ali com seu amigo que está precisando de uma unidade de tracer nova, de um cronógrafo. O link do produto eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá? O link do site da T238. Vale lembrar que a T238 tem uma loja oficial no AliExpress também, você pode adquirir lá pelo AliExpress, mas a loja oficial envia para o Brasil. Eu indico vocês entrarem em contato com o saque da loja da T238 oficial, tá? Pelo site aqui e ver as formas de envio que eles podem fazer, porque a gente sabe que as taxas hoje no AliExpress estão altíssimas. Esse produto, quando chegou para mim, foi taxado, eu paguei cerca de R$50, 50 a 60 reais, não me lembro ao certo, mas teve uma taxaçãozinha ali, porém a taxação foi muito menor do que seria ali pelo AliExpress, que eles já fazem uma taxação direto no site. Então, se você tem alguma dúvida sobre o envio, entra lá no site da T238, conversa com eles pelo saque. O saque deles respondem muito rápido, tá? Pode tirar suas dúvidas lá em relação ao envio, como é que eles fazem a declaração aí para chegar no Brasil. E é isso, muito obrigado e até a próxima.